Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Gamecast. Eu sou Vinícius Custódio e esse é o seu novo podcast oficial, o seu novo companheiro. Nós vamos estar com você aí toda semana. Conto demais com a sua audiência. Aqui ao meu lado, meu parceiro de todas as horas, tá nessa empreitada comigo, César Moncal, o Cezinha. Fala, Cezinha. Fala, Vini, tudo bem? Bora pra primeira edição, hein? Frio na barriga? Muito, eu tô ansioso. Normalmente eu fico atrás das câmeras, agora é minha primeira aventura aqui, velho. Mas com frio na barriga, que é bom e a gente vai assim mesmo. Por falar em frio na barriga, quem não tem aí um friozinho na barriga, quando vai fazer aquela viagem dos sonhos, quando vai visitar aquele país que sempre pensou, hoje a nossa primeira conversa é sobre turismo, a nossa primeira conversa é sobre viagem. E para falar sobre isso, um especialista que já viajou para mais de 70 países e contando. E aí, Luciano, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Fala, Vini, tudo bem, Cezinha? Obrigado pelo convite. Aí, poxa, estreando o programa com vocês aí, que com certeza vai ser um sucesso aí. Vamos aí conversar. Boa, muito obrigado. Pessoal, eu vou explicando pouco a pouco pra você, né? Aqui a gente vai ter uma troca de ideias que vai durar 1 hora, conversa, mais jogos, mais interações. Tá vendo a nossa mesa aqui lotada, a nossa bancada lotada? Daqui a pouquinho eu explico cada um desses jogos. Seguinte, pra começar, deixa eu falar do nosso apoiador, a produtora Grito 33. Pode berrar aí do outro lado do fone de ouvido, pode berrar aí do outro lado da tela, Grito 33. Ô, Vini, procura aí no Instagram. O Ed tá fazendo um coração pra gente aqui, a gente faz outro pra ele pra câmera aqui. O Ed ó. é o dono. O Ed é o dono, tá aqui atrás o Vitão, tá todo mundo. O Ed é o Obrigado dono. a Grito 33, Tamo rapaziada. junto, Grito 33. Procura o pessoal aí, segue no Instagram, @Grito33. É igual o médico fala, quando você chega lá pra testar o pulmão, você já viu isso? Não, por Fala favor. 33, aí você fala 33, eu quero ver se você tá bem ou não do pulmão. Fala 33. 33. Tá muito bem, podemos começar. Bora! Primeira interação, pessoal. Ô, Luciano, sabe que a conversa sempre tem aquele momento que você tem que meio que quebrar o gelo, né? Porque depois daqui a gente vai estar conversando 15, 20 minutos, a conversa flui, mas o começo é mais difícil, ou não é? Vamos lá, vamos quebrar o gelo, né? Com entrevistado é sempre assim também, né? Eu conversei com o Luciano nos bastidores e você falou que gosta de tomar gin. Entre Você gosta de tomar tudo. Gin é uma bebida assim que é legal pra conversar e tudo, uma bebida que você pode tomar uma dose só numa festa assim e é bem gostosa. Eu Tá gosto bom. pra caramba. Então, já ó, você temos preparou. todos os preparativos O aqui, gelo, ó. o gelo tá vivo ainda? O gelo não sei se tá muito vivo, mas o gin tá aqui. O gin tá aí. Qualquer coisa, como a gente tá bem preparado, o gin pode sair quente, É. né? Uma bebida que só toma quente, né? Beleza. Tá sabendo legal. Qual foi a bebida, enquanto o Cezinha tá preparando aqui, daqui a pouco ele vai começar a preparar o seu gin, qual foi a bebida mais peculiar que você já experimentou Cara, nessas suas viagens? Eu falei 70 países, é quase 80 já, não é? já tá quase 80, 76 países. Não, a bebida mais diferente, assim que eu posso te falar, é uma do México, que ela vem com um regalito especial, que vem com besouro dentro da garrafa, algumas vezes um besouro, um escorpião vivo. E o mais maluco, você vai tomando essa bebida, você vai tomando mezcal, chama mezcal. E aí você vai tomando e no final, pra quem gostar, eu não cheguei a esse ponto, você come o besouro. Você come o besouro? Mas como Ou o que... escorpião. Mas como que ele fica E ele vivo? dá sabor. Mas como que ele fica vivo dentro da Ele fica em garrafa? conserva? Ele fica em conserva, Ah. ele fica em conserva, fica mexendo. Então você compra ele, o cara Caramba. coloca e assim, tem alguns que já tá em conserva, mas alguns que você pode colocar assim, experimentar e... Mas beleza, Bora. você não comeu, mas você O bebeu... sabor, mas você você bebeu sente qual? sabor. Você bebeu Com escorpião, qual? Com escorpião? é. Qual que é o sabor que dá? Tipo, se eu tivesse que apostar, sei lá, uma coisa mais amarga, assim, É ou mais não? amargo, é diferente, cara. Aliás, como tudo no México, assim, uma cultura muito bacana. Lá eles são muito ligados, muito à pimenta, né? Você tem uma ideia, O Cezinha tem um monte de pimenta aí, Tem se que quiser. ter Pô, pimenta, vamos hein? de pimenta. Pra você ter uma ideia, bebê, criancinha, eles já colocam na língua do bebê, 1 aninho de idade, meses, já pra ir acostumando com a pimenta. Caramba, pra ir né? acostumando. Eles vão acostumando muito. Então, assim, eles são... Por exemplo, o amendoim nosso pra ver o futebol, lá é o grilo, né? O grilo seco, né? Grandão mesmo. Então, assim, além do... Grilo você comeu. Sim. Engasga um pouco no pescoço. O grilo é meio crocante, Na garganta, falam, né? engasga. Ou não? Ele é crocante. É crocante. É tipo Crocante? um amendoim. Depois de um tempo, você já tá. Depois de umas bebidinhas, depois do Já mercado, vai comer. já é um amendoim.
Então, aí fica de boa. Vira tipo uma pipoquinha, Uma né? pipoquinha. Toma uma bebida com escorpião, come um grilo. Aqui, ó, eu não sei... Ó, o que você tá fazendo aí, Cezinho? Aqui eu coloquei, Você eu peguei primeiro o... foi um sommelier de gelo, né? Não, Porque você viu que tava quase derretendo. o gelo tá quase derretendo e eu também lavei a mão, viu? É, Bora, tranquilo. bora. Só pra... Seu mentiroso! Eu não sou um mentiroso. Ele é. Também eu lavei a mão, comeu até escorpião, tá tranquilo. Aqui eu coloquei Depois tu pergunta pra mim uma história da água, porque assim, muita gente fala assim, putz, mas eu vou tomar essa água, essa água é da torneira, não sei o quê. Depois tem uma parte de contar sobre águas. Tá bom. Essa é boa, tá essa é bom. boa. Mas aí, ó, segundo a minha famosa consagrada, minha namorada, falou pra eu pôr um pouquinho de mel de cacau. Tá, e esse aí é muito gostoso. Esse Não sei aqui se é já do- tomou. Isso aí é da Dengo. Não, Tô fazendo não tomei. propaganda de graça, é só essa. é verdade. É, mas esse aqui é bom. Inclusive é o chocolate também é muito bom, da Amazônia. Patrocina a gente. Aqui, ó, patrocina a gente, pelo amor de Deus. Aqui eu vou colocar um pouquinho de gin, ó. Você gosta de sempre muito fala gin que- ou pouco? Bastante, Bastante. né? Vai, Então me mete- fala acho quando que nessa tiver vida bom. é uma, Aí tá bom, tá é bom, uma, tá bom, é uma tá bom, vez tá bom. só. É, eu acho que tá bom. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ó, Um chorinho, vida, chorinho. vida de viajante Aí, é aí. uma vez só. E normalmente você não vai voltar para aquele lugar tão cedo. Isso né? é muito louco. E aí, putz, bora experimentar de tudo, né, cara? Ô, Luciano, e como que começou essa história de viajar? Porque você visitou já 76 Uhum. países. A sua história como viajante começou quando? Cara, é assim. Meu Deus, foi Não, muito. Eu ia Não, dar um mas pera gole que eu aqui não pra não cair. Ô, Ed, pelo amor de Deus, você me perdoa aqui, mano. Não, mas caiu em você. Caiu em mim, O importante tá? é guardar o patrimônio O importante da é empresa. o que eu tô fazendo. Cara, na verdade é o seguinte, a minha família, tanto minha mãe quanto meu pai, gostavam sempre muito de viajar e de fazer aventura. Então eu com 4, 5 anos de idade já estava em trilha. Eu nasci em São Paulo, mas morei muito tempo em Santos, no litoral. Então assim, tem muitos lugares para explorar na região da Mata Atlântica. Então assim, a gente desde pequeno começou a conhecer, então conheci os rios, cachoeiras e tudo. E aí posso te falar assim que com 12, 13 anos eu já estava com a câmera lá, na época VHS ainda, séculos atrás, filmando. Então eu comecei a fazer as filmagens das trilhas. E aí quando eu tinha 14 para 15 anos, abriu a primeira TV a cabo local em Santos. E eu comecei a fazer um programa chamado Eco TV. Nós com 15 anos? 15 anos. E esse programa ele era muito inspirado no Repórter Eco, da TV Cultura, super tradicional. E a gente, o que a gente fazia nesse programa? A gente mostrava as trilhas da região, as cachoeiras, pegava passeio de caiaque, fazia voo de paraglider, coisas assim, para mostrar a região de uma outra forma. O turismo não fora do tradicional. Coisa que pouca gente sabe, por exemplo, no litoral de São Paulo, a gente tem em Bertioga, o Itapanhaú, que é quase o nosso, aspas, Rio Amazônia, do litoral norte de São Paulo. A partir dali, você tem 25 afluentes. Então, assim, você pode explorar aquilo de várias formas e uma natureza muito, muito bonita, intocada mesmo. E a última parte, praticamente, da Mata Atlântica que sobrou, né? Então, foi assim, né? Lá que em eu... Bertioga? Exatamente. Caramba. E, por exemplo, descer trilha, tipo, Salesópolis aqui até Boiçucanga, você corta 9 rios, umas loucuras assim, né? Você começou fazendo isso. Fazendo isso. E naquela época com câmera Betacam, câmera de 10 Aquelas quilos, tripé mais 12. gigantescas, né? Exatamente. Não era a facilidade hoje do telefone. Ô, Luciano, você falou que você ia com seus pais ali também. E, meu, tem uma coisa, os viajantes têm alguns certos limites, né? Às vezes de não se aventurar em algumas coisas por perigo, por medo e tal. Então, os seus pais já tiraram esse medo de aventura, esse perigo que talvez, sei lá, eu vou falar por mim às vezes, eu tenho medo de experimentar comidas longe da minha casa, viajando sozinho. Então, eles já te incentivaram a ir de cabeça no mundo do turismo. De cabeça, cara, de cabeça. E tanto assim, quanto o esporte, o que pra mim assim define, eu gosto de fazer de tudo. Eu sempre gostei muito de esporte de aventura. Vou fazer agora uma das coisas para encerrar o ano com chave de ouro. 5, 4, 3, 2, 1. Gosto de me dedicar. Por exemplo, depois aí da pandemia, fazia 20 anos que eu não pegava onda. Contratei um instrutor dos campeões lá no Guarujá, no Tombo, Ricardão, teacher. Aí falei, cara, bora pro mar. E mesmo na chuva, cara, eu voltei a pegar uma performance legal. Assim, eu gosto de escolher um lugar que eu me sinta confortável e com um instrutor ou uma equipe que me dê segurança. E aí eu vou, aí eu embarco. Aí a gente faz bungee jump, rapel, o que for, né? Agora, essas coisas assim, muito... Aquela aventura perrengue, por exemplo... Teve casos aí de acontecer acidentes, tipo, o pessoal se perder, acontecia direto antigamente, o GOI buscar pessoas que se perderam No em meio da trilha, mata, sim. Então, isso aí com a gente nunca aconteceu, porque eu sempre estava com agência, ou com instrutores, com guias locais, principalmente, né? Pra gente poder não se perder, e, enfim...
fazer a forma segura. Para mato, por exemplo, tem um horário certo para você entrar. Você não pode sair. Você pode, de repente, a cachoeira está maravilhosa, vem a tromba d'água ou a cabeça d'água que mata, assim, nos lugares de cachoeira, assim, em segundos. De 1 minuto, em 1 minuto, a paisagem tá linda, perfeita, de repente tá vira, né? todo mundo lá encharcado, a corredeira vem e pega todo mundo, né? Ô, Luciano, E falando acho que em terminou... aventura, né? Falando E falando em aventura, vamos Acho começar. que o Cezinha terminou o drink. Fala pra Ó, gente aí, Cezinha. Quais Aqui eu especiarias você coloquei um pouquinho de mel de cacau, como eu já havia dito. Aham. Coloquei 2 dedos de gin, de gelo, que a gente Dois tava dedão fazendo de aqui, gin. 2 dedão de Dois gin. dedão. Água tônica, pimenta rosa e cadê a casca de laranja? Eu já Isso. guardei ali. Fechou. Então, ó, espero que você curta Vamos essa lá. Vamos lá, aventura. Luciano. Chegou Ó, a hora da Ana vê se Maria acha que tá Braga. bom. vamos É ver isso se tá aí, legal. vamos Se lá. tiver legal, você vai Ó, fazer e embaixo da vários mesa. idiomas aí pra desejar sorte pra vocês. Ah, então a gente vai Ô, brindar aqui na a gente isso vai aí. brindar aqui, ó. A A gente minha vai tá desde vazia, um mas eu vou- salute, saúde. Aê! Lehaim, que é em hebraico também, Ó, que boa. é bacana. Agora E o mais vamos famoso, lá. o Cheers. E o né? Cheers, É, o Cheers, claro. Agora Isso você aí. fala aí se tá good ou não good. E... Tá gostoso. Tá gostoso? Tá, Pô. tá pra café da manhã, você sabe que tá pra café da manhã, tá gostoso, E tá isso é levinho. legal, isso é legal porque a gente tá levinho. gravando agora 10 da manhã. Ó, esse olha detalhe é só, legal. olha, 10 da manhã. 10 da O manhã. pessoal tem que entrar no clima. Não, mas tá Exatamente. gostoso, até porque, você sabe, né, o americano principalmente toma o Blood Mary de manhã, que é com muito álcool, não é pra cortar a ressaca, é pra manter ressacado o resto do dia. É, pra você manter bêbado. Como o resto diria do meu dia. irmão, curar uma ressaca com outra ressaca. né? Cara, em Nova Orleans é um dos lugares assim, ó, New Orleans e Las Vegas. São 2 lugares que, assim, você pode beber na rua nos Estados Unidos, né? E lá, a bebida mais famosa no café da manhã, é o Blood Mary. Ou seja, com vodka. Ou seja, o suco de laranja, champanhe, pra você manter ali. Pô, mas isso eu não sabia. Como que é essa história? Então é normal, ou assim, Você pelo menos sai é pra noite. tradicional você tomar uma Uhum. bebida alcoólica no café da manhã nos Estados Unidos? Isso, exato. Porque assim, e principalmente essas 2 cidades, né? Porque, por exemplo, Nova York, se você vai comprar um vinho, por exemplo, você tem que levar tem que sair com uma sacola parda, um pacote. Você não pode sair com a bebida. Em Los Angeles, todo mundo vai à Califórnia, pá. Você não pode tomar cerveja na praia. É proibido. Você tem que entrar dentro de um bar, com um vidro fechadinho e tomar. 2 da manhã, 2 a.m., já era. Pega o que estiver bebendo lá, o cara joga fora, senão é multa. E ainda se pegar a bebida, por exemplo, você tá com uma garrafa de qualquer coisa no teu carro e a garrafa não está no bagageiro, na mala, trancada, multa. Um pênalti ali de pelo menos uns $5 mil. Isso é muito louco, porque Na a Califórnia, hein? gente tá acostumado no Brasil, mas são pouquíssimos países no mundo que deixam você beber na rua. São Sim, sim, pouquíssimos. sim. O Cezinha fez uma viagem agora pro... fiz Eu pra tava Ásia, contando, né? que jornada, eu ia falar, hein? Você região vê? do Oriente Médio, Cezinha? Eu comecei no Oriente Médio, aí veio a guerra e depois eu fui pra Ásia. Eu não vou dar muito spoiler pra onde eu fui, porque tá rolando no meu Instagram, já vou fazer a minha propaganda aqui. O Mas você 90 começou em qual dias. cidade? E qual país? Eu fui primeiro pros Emirados Árabes. Ah, ok, tudo bem. fui- Mas comecei lá do- você não pode beber na rua de jeito nenhum. Não, você não pode beber na rua e dependendo do Emirado, você não pode nem ter bebida no carro, velho. É muito bem louco. diferente. Mas todo mundo bebe no hotel e aí Sim. tudo rola. Os hotéis, eles são muito Exatamente, liberais. é. Porque é o que eu tava te falando de Las Vegas. Por exemplo, o drunk and drive é super proibido. Pra você ter uma ideia, a multa é $50 mil se você for pego bebendo e dirigindo em qualquer cidade americana. Dependendo do estado. $50 mil? Cara. Ou 15 mil e você ainda fica numa noitezinha na cadeia. Caramba. Las Vegas, se eles forem sem prender alguém, eles vão prender a cidade inteira. Então é o único lugar que, assim, que eu te falo que frequentei muito tempo, por conta de congresso de televisão e tudo. E lá, assim, eu lembro que uma vez a gente estava saindo de uma festa e os policiais, assim, ajudaram a pedir um táxi, a guardar o carro, super gentis, porque, assim, já é entendido que a cidade vai beber e vai dirigir. E não tem acidente, você acredita? O pessoal, assim, bebe muito nos cassinos e tudo. Aliás, cassino é uma coisa maluca, muita gente não sabe disso. Cassino, se você quiser brincar de jogar, tá com pouco dinheiro, não quer apostar lá Os no nossos Blackjack, jogos aqui são todos de graça. você vai com 10 centavos lá, fica lá. Hoje em dia você compra o ticket, né? Mas você fica na maquininha, a bebida é de graça em todos os cassinos. Você sentou lá, na maquininha, lá... E você vai jogando, E vai gastando beber, só um vai- pouquinho e vai centavos, e vai tomando. entubando. Olha, ó, Não stop. Luciano, a gente já deve estar aí com uns 15 minutos de conversa.
O nosso primeiro quadro, que era o Quebrando o Gelo, parece que foi bem sucedido. Foi bem Cezinha. sucedido. Você foi bem. Obrigado, Mandou obrigado. bem. Aprovado, Luciano? Aprovado. Aprovadíssimo, Aí, obrigado. Ó. Agora vamos pro nosso segundo quadro. Bora. Coloca ali 15 minutos no relógio. Você que tá assistindo aqui com a gente, ó. Quem tá acompanhando a nossa conversa, aproveita e senta o dedão no like aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ajuda a gente nessa. O Cezinha já preparou o relógio. 15 minutos ali. Agora é o seguinte, ó. Vamos com o jogo das palavras. Como que funciona o jogo das palavras, Luciano? A gente vai continuar nossa troca de ideia aqui normal. Eu quero entender como que é esse lance, né? Que você Agora falou. o lubrificado, já com o gin aqui. com certeza. Pegamos a caixinha da minha mãe aqui, que a gente Opa. precisa comprar, a produção japonês, trazer uma isso aqui, ó. personalizada. Saúde Aí. pra nós. E é o seguinte. Acho que é japonês isso aqui, né, ô Cezinha? Eu acho que é, mano. E é o seguinte agora, ó, o Luciano, a gente vai continuar nossa conversa, eu quero entender muito essa relação da viagem que você tem com o trabalho profissional, porque você é um produtor de conteúdo também, né? Então você falou que desde molequinho, já ia com a câmera e tal, isso já tá com você. Então você viaja e grava, isso faz parte de você desde sempre. Então a gente vai continuar nossa troca de ideia, normalmente aqui, pessoal. A única diferença é que agora, o Luciano vai sortear 3 palavras pra mim, 3 palavras pro Cezinha. O jogo é o seguinte... Durante as minhas perguntas, eu vou tentar fazer com que o Luciano fale as minhas 3 palavras. Você não vai saber quais elas são. Entendi. Então você vai falar normalmente, de repente eu vou te perguntar assim, Luciano, o que brilha no céu? Se eu tirei, por exemplo, a palavra estrela, à noite. Aí eu vou tentar fazer com que você fale a palavra estrela. O Cezinha é a mesma coisa. Mas vamos manter uma lógica aqui na conversa. Agora, essa lógica eu só garanto nos primeiros 10 minutos. Exatamente. A hora que faltar 5 minutos, se você não falou nenhuma palavra minha, eu vou apelar. É tiro pra todo lado. É. Entendi. Ó, a gente vai É jogar, tipo você vai ver como uma entende. imaginação de antigamente, É, só que na é palavra. parecido. né? Isso. É parecido. Sorteia 3 palavras aí pro Vamos Cezinha lá, primeiro. Vamos lá, Bora, então. vamos ver. Vamos ver aí, ó. Le premier. Uma. 2, Segunda. 3. Essa 3. terceira parece que vai ser difícil. Vou esperar o Vini pra olhar as minhas, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vocês vão olhar de vocês? Não, Não, eu não sei as do Vini e o Vini Tá. não sabe É. a minha. Ah, Agora, e eu vou ó. ter que pescar a Não, palavra. só normal, assim. Você Tá. vai falando normal. De repente, se Exatamente. você falar uma palavra minha aqui, você vai saber porque eu vou dar um grito. Bora. Que, aliás, é o Exatamente. nome da produtora que nos apoia aqui, hein? Tive uma ideia, vê se você acha legal. Nesse primeiro episódio, a gente vai mostrar aqui pra vocês, vocês estão vendo as minhas palavras e as palavras do boa. Vini na tela. Aí, vai aparecer. E aí a gente pode testar no segundo episódio não mostrar as palavras e no terceiro episódio fazer uma espécie de forca. Mostrar só algumas letras pra todo mundo pensar junto. Legal. Então, ó, você que tá aí agora nos acompanhando, Jogo deixa aqui dos nos pontinhos, comentários. agora é o jogo dos Exatamente. pontinhos. Exatamente. Senta o dedo no relógio aí. Ó. Então a gente começa agora o segundo quadro. Ô, Luciano, você falou então, seus pais já tinham um produtor, já tinham produção audiovisual, porque você falou assim, desde molequinho eu ia pra Praia de Santos, eu ia lá pros locais turísticos, mostrar ali o litoral de uma maneira que o pessoal não conhece e já ia com a câmera. Essa relação em gravar as viagens que você faz, os conteúdos, os lugares que você conhece, isso começou por quê? Cara, eu não sei, eu sempre gostei muito, fui muito encantado pela coisa da imagem da TV, tanto é que a minha primeira câmera, ela não funcionava. Eu fiz a minha câmera de Lego. Eu fiquei quase 4 anos fazendo reportagem em papel e como se fosse uma brincadeira de moleque de 4, 5 anos de idade com uma câmera de Lego. Até conseguir, né, com 9 anos eu ganhei minha primeira câmera, né, eu e minha irmã, e aí a gente começou, a gente fazia novelinha, fazia jornalzinho e tal, e quando foi ver isso aí começou a dar dinheiro, porque aí você vai vendendo para um, começa os anunciantes do bairro, e conversa com um, conversa com o outro, e aí através disso a gente começou a produzir. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 12 para 13 anos, ainda não tinha TV local em Santos, não tinha TV regional, não tinha, por exemplo, os afiliados das emissoras. Então a gente criou um jornal, que era um jornal regional, que era o jornal do bairro. E aí a gente vendia para padaria, anunciante para concessionária, e contava ali as notícias, e a gente replicava isso em videolocadora. Então o cara ia pegar um filme, na época a locadora bombava antes de Netflix aí, e ele pegava o jornal para saber das notícias ali do bairro e tudo. A gente fazia muita cobertura cultural, assim, era isso. Ô, Luciane, qual que foi a virada de chave que você falou, não, eu vou viver disso? E você comentou da sua irmã também, ela também continuou no mundo do turismo ou ela seguiu outro caminho? Não, minha irmã fez cinema, depois ela fez cinema aqui em São Paulo, depois ela estudou na Austrália, na Inglaterra, na Espanha, fez artes, mas hoje ela teve que cair na televisão também, ela estava indo pro cinema, mas agora ela é diretora de TV há 15 anos e trabalhando na televisão. Pô, que legal. E qual foi Mas a aqui no virada Brasil de ou chave? fora do Brasil? Aqui no Brasil. Opa, Acertou. obrigado, Vini.
Eu tenho uma palavra aqui Aê. que é Brasil. Aê! Boa, Você obrigado. pontua? Muito obrigado. Mas Eu ele- pontuo. Cezinha pontua. Eu pontuo. O Luciano falou, Ele eu falou pontuo. Brasil? Falou Brasil. Brasil. Não, ele falou. Ai. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, muito Mas- obrigado, Vinícius Custódio, Meu, por eu sair na É que frente. você pegou o Brasil. Depois eu vou mostrar uma que eu peguei. Quero eu, só eu- ver. eu vou ter que apelar daqui a Vai lá. pouco. Quando foi que você percebeu, Luciano, que você queria viver de turismo e depois que você poderia? Porque, lógico, assim, todo mundo precisa de dinheiro para pagar suas contas e tal. Como que foi essa virada de chave, como você Na verdade falou? é o seguinte, o turismo, ele é muito bom pra muita coisa e tudo, mas assim, quem vai ficar rico de turismo não dá. Você, tipo, tem pouquíssimas pessoas, uma das mais repórteres aí, que foi a Glória Maria, que viajou quase 150 países. Glória Maria! Mano, eu não Como acredito, você Glória velho. Maria. Caramba, velho. Ela falava, ela entrou na TV, muitos colegas, jornalistas, amigos, entram na TV pra viajar. Só que assim, não é a viagem, porque normalmente você, vai com tudo pago, com tudo direitinho. Só que você tem que, infelizmente ou felizmente, fazer o arroz com feijão, o noticiário econômico. Ela mesmo cobriu rebelião e tudo. Então, assim, comigo não foi diferente. Eu tive que cuidar de emissora também, tive que fazer jornalismo com multinacionais, corporativo, para poder fazer aquilo que eu gostava, que era o turismo. Quer dizer, né? você faz uma matéria, você vincula uma matéria, veicula uma matéria para a grande mídia, então o público vai estar assistindo ali, mas na verdade muitas vezes isso acaba sendo meio que um trampolim para você Exatamente. viver um sonho que você gostaria, Exato. mas esse sonho não vai para frente das câmeras, Na verdade, em alguns momentos. Na verdade, o que acontece? Porque assim, quando a gente... Um outro exemplo, vai além da Glória, é o Zeca Camargo, vai a Didi Wagner, por exemplo, que fazem programas há muito tempo de turismo. O que acontece? O destino, quando você é convidado vai para um país que seja aqui na Europa, África ou Ásia, por exemplo, ele já tem muito gasto com você. Porque você vai fazer viagem, passeio de helicóptero, de balão. Então, assim, já é uma viagem cara para você fazer a reportagem. Então, pensando que você ainda vai conseguir o dinheiro do país para isso, eles já estão investindo. Então, os caras já estão investindo uma grana pesada ali na tua viagem. O que acontece é que a gente consegue fechar aqui com cartão de crédito, com outras coisas para você, que são os apoios, né? Operadora de locadora de carro e tudo mais, que é o que viabiliza. Mas, assim, sem dúvida, hoje eu posso te dar garantido, assim, ninguém ganha, nenhum jornalista de turismo ganha dinheiro exclusivamente com o programa de turismo. É muito assim, é um pouco de amor à arte, mas também você tem que conciliar as duas coisas, né? As redes sociais... É isso que eu ia Você perguntar. Né? Eu ia fazer essa pergunta, porque hoje em dia... Você não tá induzindo não, né? Não tô induzindo, É. pode deixar. Porque hoje em dia o blogueiro de viagem virou um pouco mais a questão do Instagram, das redes sociais, enfim. E hoje a gente vê muita gente postando só as coisas boas e não os perrengues, né? Que é o mais legal, Então, né? que é o mais legal, na minha opinião, também. E pra você, como que é a pessoa que vive de turismo? Você falou que é muito difícil, mas quais são os processos que essa pessoa tem que pegar em questão de logística, de fazer, no caso, questão de logística? Como é que funciona, assim? Porque é igual a gente até imagina o blogueiro de comida. Ele vai lá no restaurante, come e tá tudo bem. Não, mas tem todo um trabalho por trás, né? É verdade. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, teve ano aí nesses... Eu tô focado agora exclusivamente no internacional há quase 10 anos. Apesar de trabalhar já com 30, com produção de documentário, se tem uma ideia, cara, eu lancei, isso aí o pessoal das antigas vai lembrar, a Varig lançou um canal de TV de turismo e eu estava produzindo esse canal, isso lá nos anos 98, 99, então é muito antigo. A Varig, companhia aérea que companhia faliu. aérea que faliu, exatamente, então era uma potência mundial. O que acontece hoje? Você produz, então... O que as pessoas... o cara vai fazer... fica 15 dias na Europa, faz com tempo, ou vai para a França, fica 10 dias. A gente tem que fazer aquilo que o cara faz em 10, 15 dias em 3. Eu te conto, por exemplo, na Turquia, que as pessoas passam às vezes 2 semanas para fazer Capadócia, Istambul, Antália. Eu tive que fazer 1 semana. Então, assim...
não tem muito sono, tem pouquíssimo sono. Você tem que estar muito bem de saúde, porque muitas vezes o destino, quando convida a gente, quer que a gente experimente de tudo. Aí estou te falando de vinhos diferentes e de gastronomia total. Mas não é, por exemplo, o cara vai viajar para o Chile e fazer uma degustação de vinhos. Pô, você vai com a tua família, você faz uma degustação, sei lá, 6, 7 vinhos num dia. A gente, como jornalista, degusta às vezes 20. No café da manhã, às vezes, já aconteceu. Parece aqui. Parece aqui, exatamente. Porque assim, tu tá sentado do lado do dono da vinícola. E o dono da vinícola, ele quer te mostrar, não, mas aí você senta com uma vinícola, depois com outra. Na terceira... O cara tá vendendo o produto dele, né? Não, e dependendo da cultura, é até mal visto você não aceitar, né? Então aí você vai acabando... Você não pode aceitar, exatamente. Ainda bem que a gente hoje em dia faz como os profissionais aí, que a gente não engole muitas vezes, né? Porque se engolir, assim... Você fica chapado. Não dá. Eu sempre escolho assim, um dia que é o meu dia de bebê, que é sempre o último dia da viagem, que aí eu falei, esse é o dia pra curtir. Nossa, eu juro que eu ia fazer uma pergunta, ô Luciano. Você já tem alguma história assim, que você ficou bêbado em algum país, um país Vários. diferente? Qual é uma assim que... Não, eu vou contar uma que, assim... Essa foi de férias, tá? Mas vale para todo mundo, né? Eu gosto, assim, sempre de deixar tudo pronto, como se eu fosse embarcar a qualquer momento. Porque, normalmente, a gente viaja sozinho, ou às vezes com um produtor, e eu gosto de deixar tudo pronto, porque normalmente o último dia já é o dia do voo de retorno. Então, tudo certinho. Eu lembro que uma vez em Ibiza, que depois se quiserem perguntar aí, que é um dos lugares que eu mais curto ir, pra viagem de férias, porque na mesma época do meu aniversário, né, que eu costumo ir. E aí, que eu não achava o passaporte, cara. Opa, peraí, desculpa te interromper. Passaporte. Nós temos passaporte. Passaporte! Eu fiz a pergunta porque eu ia perguntar depois o que você precisa o que você sempre leva pro aeroporto, dicas de aeroporto. Você sabe por que eu não achava o passaporte? Porque eu esqueci. Aí tem um pouco da bebida também. Eu esqueci o passaporte, porque lá eles costumam pegar o passaporte e colocar junto com a chave do hotel. Hotelzinho pequeno em Ibiza. O passaporte fica com os caras. Fica com os caras. E aí eu esqueci. Aí quando você devolve a chave do quarto... Exatamente, exatamente. E aí eu tava, puta caralho, vou perder o voo e tudo. Tô sem passaporte, tô ferrado. E tava no hotel. Eu procurando no próprio hotel, aí assim... Tava na recepção. Aqui está, seu passaporte. Você falou de Ibiza, né? Uhum. Ibiza, não vou falar assim que é um destino batido, mas certamente é um dos mais comentados quando o pessoal pensa em festa, quando o pessoal pensa em um lugar bonito e tal. É clichêzão? Ou assim, é um clichê, mas vale conhecer, Exatamente. É muito gostoso, tem que ir. Eu posso te falar, olha, tem um amigo que conta muito sobre isso. Eu fiz uma entrevista de vezes, um ano e pouco, com o César Filho. O César Filho falou assim, César, você também viaja pra caramba, tá também na Labuta há tanto tempo. Qual o lugar que você mais gosta? Eu falei, Luciano, Formenteira, que é uma ilhinha de Ibiza, que é o lugar também que eu mais curto ir. Por quê? Como que é o nome da ilha? Formenteira. Formenteira. Quem quiser colocar no Google para procurar, bota lá Formenteira. É uma ilhazinha, um filhote de Ibiza. Parcela foi pra lá? Pra você ter uma ideia, o que é essa ilha? Essa ilha, você chega lá, não pode ter carro. Então só tem bug e tem moto. A gente aluga uma lambretinha. Com um RG mesmo e tudo. E assim, cara, é um lugar que é refúgio, pra você ter uma ideia, os italianos não ficam na Itália, eles vão pra lá. Então é todo mundo de iate, tudo. É um lugar assim super, super gostoso, super... Tem pré-nudista, tem festa, tem família. E assim, é um lugar mais sossegado, mais tranquilo. Ibiza todo mundo conhece muito pelas festas. Mas pouca gente sabe que os grandes, famosos jogadores de futebol, artistas, cantores e tudo mais, vão justamente nessa época que eu te falo, que é agosto, que é o máximo de lá, que tá rolando às vezes tipo 18 festas no mesmo dia, e você vai ficando cheio de pulseira e vai entrando nas festas. Mas o mais legal de Ibiza, pelo menos pra mim, é o dia. Por quê? Você tem sol até as 9 da noite. E aí aquele sunset, então todo mundo que gosta daquela música que é o nosso famoso chill out, aquela música de lounge, foi criado em Ibiza, num lugar chamado Café Del Mar. Então, assim, e aí você tem aquele pôr do sol que não acaba nunca. Então é muito gostoso você estar, de repente, apreciando um Ramon ibérico, aquele presunto pata negra super famoso, com uma cava, um espumante, ali na praia com aquele sunset. Um pessoal tocando um violino ali com uma pegada mais técnica, groove. Então, assim, muitos ritmos nascem ali. E o curioso, eu falei, mas isso é só balada de rico? Não. Porque você pode muitas vezes ficar em hostel, um apartamentinho barato,
E aí o que é curioso? Você vai pra uma praia X específica. Normalmente, se você descobre ali onde é que vai rolar alguma festa na última hora. Quando você tá lá, tem um monte de iates, aqueles iates de... Puta, eu já peguei iate lá com Calvin Klein, com Príncipe de Dubai, Você? Madonna. Sim, não, a Madonna? De tá na frente, Neymar tá sempre, né? E o que acontece? Eles chegam de jet ski no xiringuito, que é os quiosques chama xiringuito. Eles chegam do quiosquezinho pra comer alguma coisa. E aí você vai fazendo amizade, quando você vai ver, você já tá dentro do iate, fez amizade com todo mundo, e aí vira amigo, e assim, tem amigo até hoje, que eu acabei fazendo de uma forma que eu nunca ia imaginar nesses lugares. Ô, Luciano, faltam 2 minutos pra acabar o vamos lá, nosso agora- quadro. Vamos lá. E eu queria perguntar o seguinte: quando você chega no hotel, qual é a primeira coisa que você faz? Fazer o check-in? Aê! Pô! Aí apelou, Mas, né? não, Fazer o check-in. Vini ele apela, mas eu vou apelar também. vamos lá. Não, porque, peraí, Luciano, Não, você viaja de... Qual é a logística que você usa? É Você uma viaja chance de de... cada. Primeira Carro. classe, executiva. Aonde você viaja? De avião? De trem? avião! De avião! De avião, e olha, e não é só o avião que o pessoal conhece, não, de Boeing, de Airbus e tudo. Eu já voei num aviãozinho da guerra, da Segunda Guerra Mundial, passei em cima do vulcão. E o mais maluco. Vulcão! Mentira, não é vulcão. O mais maluco que o velho piloto falou: não, é seguro. O vulcão ativo. Um vulcão em Pucon. Tem até imagem aí que eu mandei pra vocês. O vulcão ativo, fogo no Vamos colocar vulcão. a A imagem. porta, na decolagem, a porta do aviãozinho abre. Aí ele pega e mete uma chave de fenda, assim, Você é pra... louco, eu tinha Mas sabe o que faltou nessa hora? O Pablo Marçal. Um guia, de repente. O que faltou nesse avião era um Pablo Marçal. Fala, ali do Marcelo. lado. É. Calma. Eu tenho a chave de fenda. Vamos lá, Fica- guia, de repente, um guia. Vai, agora as tuas palavras aí. Falta uma tua. Falta uma. Falta eu uma. tenho 50 segundos Vamos pra lá, vai, fazer vai, você vai, falar. vai. Bora. Eu vou Luciano, deixar quando a você exclusividade viaja, pra você, vai. você fala assim, tô viajando meio num perrengue. Você tá fazendo um... Mochilão? Aê! É. Pô, a gente Boa. empatou o jogo, ó. Boa, nos boa. 30 segundos. Agora eu vou falar uma coisa. Empatamos hoje. Falar uma coisa pra vocês então, que é bacana você pra viu aquele caramba. meme do Pablo Marçal que eu tô brincando Claro, aqui, né? claro. Quer dizer, você Aquela estivesse na furada, né? Mas, Perrengue é outra coisa. mas Furada. se você estivesse na plateia, você poderia falar, ó, eu já estive num avião. Como que é essa história? A porta do aviãozinho abriu. É um aviãozinho, um teco. Eu adoro o teco-teco, né? Porque o pessoal tem medo e assim, pousar na água. Eu também já é viajei legal. uma vez de um teco-teco. Então, cara, é um tesão. Porque aí é radical. Emocionante. Né? É Não, emocionante. mas Não, quando o avião liga, parece que tá dando partida num carro. Não, Não, e o velhinho né? de uns 90 anos, assim, aquele que ele reformou o avião, ele pegou no lixo o avião. Né? É uma história, aviãozinho lindinho pra caramba. E assim, eu falei, vamos lá. E assim, a aventura era isso: você sobrevoar o vulcão Vila Rica, que é um dos mais ativos do Chile, na cidade de Pucón, que é um destino de aventuras assim mais bacanas que tem, que você pode fazer um monte de esporte. E tem esses loucos. Assim, os loucos se reúnem. Isso que é bacana. Isso é muito legal. Você como turista, viajante, você encontra outro maluco também que tá lá. Meu, uma frase que eu ouvi muito nessa minha viagem louca foi: quando você se abre pro mundo, o mundo se abre pra você. E é muito louco isso, porque é verdade. Tipo, meu, pelo menos eu consegui achar pessoas pelo caminho que, por mais que sejam de outras nacionalidades, de outra cultura, de outra criação totalmente Você nem precisa falar o diferente. idioma. Você nem precisa falar o Exatamente. idioma. Porque Exatamente. muitas vezes eu vivi isso muito na Indonésia. Por exemplo, tem umas fotos aí que eu mandei para vocês, que foi um dos lugares assim que mais me marcou. Você tem uma ideia, eu voltava, sem brincadeira, emocionado pro hotel toda noite, assim... lembrando daquelas crianças, o sorriso de pureza das crianças. Por quê? A Indonésia é um dos países em que tanto a bebida é proibida, mas como a droga é pena de morte. Ou seja, eles já crescem com uma consciência, é o maior país muçulmano do mundo, mas é uma alegria genuína nas crianças que, assim, em poucos lugares do mundo eu vi essas crianças asiáticas. E eu peguei eles, a gente encontrou eles saindo da escola. E as mães vinham abraçar a gente, as mães muçulmanas e tudo. O pessoal fala assim, nossa, mas muçulmana é super fechado. Gente, esquece. Isso aí é só o que sai na mídia. Não é verdade. Não Ô, é Luciano, verdade. a gente vai pro próximo jogo. Bora. Mas antes do próximo jogo, queria aproveitar para te perguntar, porque a gente tá falando aqui das suas experiências, né? E antes de começar a gravação, você estava falando que é muito legal, né? Como você teve a oportunidade já de viajar muitos países e visitar alguns países mais do que uma vez. Então, quando você vai aquela viagem para a Europa tradicional, você falou, putz, é legal, bacana, mas
O mais legal de conhecer a Europa é você ir como se fosse pro lado B do disco, assim, né? Você ir pra todo uma Europa, lugar, eu acho, viu? Vou te falar que todo lugar é legal. sair daquele clichêzão. Qual é essa Europa que você fala, pô, isso aqui é legal, geralmente tá fora do radar, que você tava Por contando exemplo, pra gente? vamos pegar uma cidade que todo mundo viaja pra caramba, que é Barcelona. A pessoa de Barcelona vai para as Ramblas, Mercadão e tudo mais. Mas assim, esquece que o mais interessante é você descobrir as bodegas, os barzinhos, os restaurantes, as tascas. Experimentar, por exemplo, cidades como Sevilha, que é muito diferente, que é um labirinto, que você se perde lá. Lugares fora do comum. Isso estou falando da Europa ocidental. Agora, se você quiser curtir mesmo, aí eu recomendo Europa. Nossa, você pegar o leste europeu, você ir para a República Tcheca, para a Croácia, para a Lituânia, para a Letônia, e assim, e até para experiências assim não muito agradáveis, mas é legal também. Na Letônia, por exemplo, foi um dos países assim mais frios que eu posso te falar das pessoas. Se eu tivesse um ataque cardíaco, caísse no meio da rua, a pessoa ia pular em cima de mim. Mas assim, valeu como experiência, né? Um país muito, aspas, soviético, assim, naquela história. E outros lugares assim que te pegam no colo. Então, é interessante para você ter essa vivência, né? E um dos lugares assim que mais me marcou foi Sarajevo, na Bósnia, que era uma cidade assim super conhecida, super famosa, até porque teve a Olimpíada nos anos 80, mas depois sofreu o que a gente poderia chamar hoje, uma cidade de 500 mil habitantes, você ter a Terceira Guerra Mundial dentro de uma cidade. Na divisão da Iugoslávia, a Bósnia teve 6 milhões de bombas atingidas naquela cidade. E aí, isso é o curioso, né? A mídia fala muito como está acontecendo agora em Kiev, está acontecendo em Israel. Você fala muito daquele momento que está rolando. Depois você não falou mais. Não, tanto que a guerra que está acontecendo agora entre Israel e Hamas, praticamente você não vê no noticiário mais algo falando da guerra entre Rússia e Ucrânia. Continua a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não, e Bagdá? Cadê Bagdá? Ninguém nunca mais falou de Bagdá. E tá rolando. Bagdá tá rolando, as empresas funcionam perfeitamente, o cara vai trabalhar de terno, gravata, não explode bomba toda hora. Então, assim, é muito curioso que realmente o que... Eu te falo assim pelos dois lados, tanto como viajante, observando as cidades, como jornalista, produtor de conteúdo e produtor de notícias. Para você ter uma ideia, uma época eu produzia reportagens no Brasil para as emissoras internacionais. A gente tinha, numa hora de satélite, eu tinha só 7 minutos para falar de América Latina. É nada. Ou seja, aqui, a América Latina só entrava no radar internacional se explodisse alguma bomba ou se acontecesse alguma coisa muito séria. Senão, não é interessante. Para você ver como é que isso acontece. Hoje, por exemplo, a gente não fica... O Nepal. Não chega pra gente nada no Nepal. Chega se tem um acidente, um tsunami, alguma coisa, se um grupo de aventureiros se perde lá em alguma montanha. Então, assim, tem muitos lugares e acho que as pessoas precisam perder um pouco esse preconceito de certos lugares, porque eu acho que todo lugar, isso é verdade, eu acho que todo lugar ele é seguro para viajar. Eu falo para muitas mulheres sobre o Marrocos. Os marroquinos são tão atenciosos. É um lugar, aspas, perigoso para mulheres que estão viajando sozinhas? Depende de onde você vai, qual é o teu propósito, como é que você faz. Então, assim, as pessoas têm que se informar mais e buscar informação com as pessoas ou os blogs, os sites adequados, né? Porque muita coisa que a gente vê por aí é só o que sai na mídia, é só o que interessa mostrar. Não, e Luciano, pra gente fechar, antes de ir pro próximo quadro, há uma pergunta bem direta. Eu tenho férias, 15 dias. Um roteiro não convencional, assim, o que você sugere? Depende do seu budget. Né? Depende do seu orçamento. Tenho 10 mil reais. 10 mil reais. Vamos lá, 10 mil reais. Um lugar que eu volto. Mas aí já é passagem. Não, vou falar agora. Tudo. Não, fala agora. Que eu iria recomendar. Onde viajar com 10 mil reais? 10 mil reais. Alto Paraíso de Goiás. Por quê? Aí não importa se você acredita em esoterismo, disco voador, misticismo, mas assim, é uma cidade que ela tem uma placa, isso é científico, é geográfico. Uma placa, a maior placa de quartzo do mundo. É uma cidade tão não só espiritualizada, mas, por exemplo, você encontra todo tipo de gente, desde bicho grilo, o cara que se mudou, nunca mais voltou, histórias incríveis. A gente que é jornalista conhece histórias. Eu conheci, por exemplo, uma executiva que estava com uma vida super montada, foi para lá, montou uma lasanheria, tá fazendo coisas lá. Gente que foi para lá e mudou completamente de vida. E é um lugar onde muitos acreditam de avistamentos OVNIs, paisagens assim incríveis, cachoeiras ótimas, barato de chegar, 200 km de Brasília. Ou seja,
Olha, é um lugar que eu recomendaria. Alto Paraíso. Alto Paraíso de Goiás. De isso. Goiás. Alto Paraíso. É. Nunca tinha ouvido nem falar. eu. Pessoal, Vou já ouviu pesquisar. São Tomé das Letras? Sim, Então, lá eu já fui. Mas Santo Eu não São fui, Tomé, lá eu já fui, lá é imagina uma legal. Santo Minha Tomé namorada tá mais rindo. inexplorada. Nunca ia comer. Alto Paraíso é isso. Santo Tomé é como se é como a Grande São Paulo. É, Lá, todo mundo já Alto, ouviu falar é tal. isso, Alto Paraíso já é uma coisa assim do bicho grilo profissional. Você tem uma ideia? Bicho grilo Cara, profissional. eu sou um cara ligado em Fornecedor 380 de volts. Eu sou difícil de desligar. Eu conheci lá um lugar, vou mandar a foto aí pra vocês, chama Gota Sound. O que é isso? É uma construção para você meditar. E vai lá um pessoal tocar umas músicas, uns instrumentos asiáticos. Cara, eu vou te falar que eu fui 3 dias, eu consegui meditar 2 horas todos os dias. Eu nunca imaginei que eu conseguisse meditar. Foi nesse lugar. Principalmente pela magia, pela energia mesmo do lugar. Muitos cristais. Assim, é um lugar que vale a pena. Não importa o que tu acredite. Vale a pena. Vale a pena. Demais, demais. E não é caro, né? Você vê, uma passaginha pra Brasília, você pega, você fica num hotelzinho barato lá. E vai de carro, pega um carro. Eu fiz, se eu não me engano, acho que 8 cachoeiras em 4 dias. E a gente- 4, 5 dias de viagem. Ah, não Sim. gasta nem os 10 mil. do nosso Não, exemplo mesmo, aqui. só 10 mil pra ficar quase 15 dias lá. Da hora. Aí, que legal. tranquilo. Vou Dica colocar no boa, meu hein? radar, hein? Alto Dica Paraíso, sensacional. Alto Paraíso. Essa é de graça. Chapada dos Veadeiros. A região chama Chapada dos Veadeiros, mas a cidadezinha, Alto Paraíso. Aí você fica baseado em Alto Paraíso, eu sempre recomendo pegar guia local, né? Aliás, contar uma curiosidade pra vocês, que é coisas que a gente pega na reportagem. Os guias lá contando, eu falei, me conta uma história diferente aí, né? Teve uma vez, nos anos 80, que Alto Paraíso, hoje deve estar com 2 mil habitantes, tinha 1.000 e poucos habitantes só. Foi um circo pra lá. E o que aconteceu? Os leões fugiram do circo. E aí a cidade ficou sitiada totalmente pelos leões. Então, quase uns 15 dias, ninguém conseguia chegar na cidade para resgatar, porque os leões estavam soltos e fecharam a cidade. É místico mesmo. É místico. Vou ver uns vídeos no YouTube antes de ir. Fiquei com medo agora. Luciano, nosso próximo jogo, a gente vai continuar agora a troca de ideias, não tem uma disputa de palavras nem nada, mas toda pergunta que a gente construir pra você, ela vai ter da nossa parte uma música como tema, tá bom? O Cezinha separou 4 músicas, eu tinha 2 na cabeça, uma me sumiu, agora eu tenho uma só. Não, mas você e quer as minhas começar? músicas voaram aqui. Vai começando, Pega menino, que aí. eu vou pegando aqui no show. A minha música que eu colinha. pensei, Luciano, eu queria muito te perguntar sobre essas curiosidades, isso é muito legal, né? E eu pensei naquela música, sabe, do Bruno e Marrone, que fala assim, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu dormi na praça. Pensando, qual foi o lugar mais exótico que você já dormiu, assim, você fala, dormi vendo a aurora boreal passando em cima da minha cabeça, sabe? Porque tem algumas experiências assim também, Você né? quer perrengue ou você quer lugar bonito? Os dois. Os dois. Mas clica lá, 15 minutinhos agora. Start, 15 Boa. minutinhos. Bora. Agora as perguntas tudo com Vamos música. lá. Um dos lugares mais incríveis que eu já dormi, sem dúvida, foi aqui no Fitzroy, na montanha, que é uma das montanhas. Ela é uma das mais altas, mas é uma das mais perigosas. Inclusive, estou voltando agora mês que vem. Ah, você vai pra lá no mês que vem? Vou Fica onde? novamente. Estados Unidos? Não, é Chile. Chile? É a Patagônia chilena. Tá. Né? E a gente faz um acampamento para você chegar até a base da montanha. É uma montanha considerada pelos alpinistas das mais perigosas, porque ela é um paredão, verticalzão total. Então é muito complicado. Diferente, por exemplo, do Everest, da K2, que é mais... Você consegue com bases, essa não tem bases. Ele é íngreme. Então, assim, dormir lá, e principalmente com o frio patagônico, é uma coisa assim que é só lá. Agora, o perrengue, que essa também... Ah, eu achei que essa era o perrengue. Não, essa é tava gostosa. Mas o ar é rarefeito? Tipo, é difícil respirar? Não, lá até que é tranquilo, lá que é tranquilo. Ah, tranquilo. eu pensei que- No Atacama é pior. No Atacama é pior. Mas lá é gostoso pra você dormir, a paisagem é fantástica. Mas assim, um perrengue, eu vou falar pra vocês que também o pessoal não acredita, mas eu passei por esse perrengue. Uma vez eu tava de férias, hein? Tava em Barcelona, e eu queria ir para Maiorca. Maiorca é 40 minutos de voo, é uma ilhazinha das Ilhas Baleares. Só que, alto verão, a passagem estava pelo preço, né, caríssima. O que eu fiz? Eu consegui um voo da Scandinavian e ele teve que ir para Dinamarca. E aí eu falei, vamos lá fazer um stopover em Copenhague, né? A gente conhece Copenhague, e volta. Ou seja, sobe 4 horas, depois desce para... vamos viajar, né? Cara, eu cheguei na cidade mais cara que eu já vi até o momento, mais do que Tóquio. Você tem uma ideia, assim, a cerveja era tipo R$45, a mais vagabunda. Aí, Ô, louco. e a gente tinha 24 horas para ficar na cidade. Aí
Você pensa, vamos conhecer o parque de diversões mais antigo do mundo, onde o Disney lançou chama Tivoli esse parque. Onde o Disney lançou a Walt Disney, o parque Walt Disney, ele se inspirou nesse parque. Se não me engano, tem 200 anos. A montanha-russa mais antiga, então é bem interessante a cidade de Copenhague. Mas imagino que era caríssimo. Não, e aí o que acontece? Aí você quer dar aquela dormida, tipo umas 4, 5 horas, pô, da meia-noite, o voo é 8 da manhã, vou pegar um hotelzinho perto do hotel, perto do aeroporto. Então, 5 mil reais uma pessoa. E só tinha vaga para uma pessoa. Aí o que eu fiz? Falei, pô, eu tava com meu amigo, falei, caramba, vamos pro aeroporto, a gente, né, encosta lá em algum lugar. Quando a gente chegou no aeroporto de Copenhague, um monte de gente, parecia uma ocupação, dormindo naquelas bananas que infláveis. Todo mundo tem a mesma ideia, porque é muito caro. Então, assim, a gente chegou lá e aí dormi no chão do aeroporto, essa foi de boa. Foi um perrengue chique, diremos assim. Se for pra dormir no chão do aeroporto, que chegue em Copenhague. Que chegue em Copenhague, exatamente. No Terminal 2 de Guarulhos, né, mano? Isso que é foda. Pensou numa música? Pensei, Você pensou em várias, eu né? pensei em algumas, eu fiz uma colinha, porque eu não canto tão bem quanto o Vini, mas eu vou fazer uma menção honrosa Mas aqui. a que eu tinha eu já gastei. Vai lá, Cezinha. Aqui, ó, uma Solta a de voz. Luiz Gonzaga. Peguei a doença da estrada. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde eu passei. E onde que é a sua principal recordação e como que foi essa aventura? Onde a principal recordação é que de alguma viagem que eu já fiz. De alguma viagem que Qual você viagem fez, mais te marcou? Vou falar pra vocês um destino que, assim, é curioso, né? Foi uma das primeiras viagens que eu fiz fora do estado de São Paulo. Não tô nem falando do Brasil, vamos falar de Brasil mesmo. Pro Pantanal. Pantanal, isso em 1994, depois da época da novela, a primeira novela, da edição de Manchete. Teve um monte de gente que quis se mudar pro Pantanal então, pela novela. Pela novela, né? Agora fizeram uma refilmagem e tudo, mas assim, naquela boa, época foi boa, sim, foi boa. Mas assim, mas naquela época o Pantanal era assim, bom, a gente ficou hospedado numa fazenda e a gente literalmente se enfiou numa cabana para ver a onça beber água. E a gente fotografou isso, né? Conseguiu filmar. Então, assim, é um lugar que marcou muito porque jacaré subindo no barco, aquelas coisas assim que hoje em dia o Pantanal já está um pouco mais urbanizado. Mas eu fui pro Pantanal recentemente e assim, é muito lindo. É muito lindo, né? É muito lindo. E assim, você falou inexplorado ainda. Então. Isso que é louco. Mas se você falou de jacaré, porque assim, você fala, cara, o primeiro jacaré que você vê, você fala, caramba, jacaré. Depois de meia hora, você fala, tem um jacaré lá, porque tem jacaré a rodo. Jacaré que tem cachorro, né? Aí você vê muito. Aí você quer encontrar onça, né? E eu tive a sorte de ver também, assim. Viu a onça? Capivara. Não, muito da hora. A onça, tirando uma dúvida aqui, a onça é a amarela pintadinha. Isso. Ou tem vários tipos. Tem Não, vários tipos, né? Não, a nossa onça sussuarana é a nossa onça, made in Brazil aqui, não é? Amarela pintadinha. E assim, na hora o guia, o cara também soube vender, né, o que a gente tava vendo ali. Aí ele falou alguma coisa assim, tipo, senhoras e senhores, vocês estão vendo o topo da cadeia alimentar. Exatamente. O único animal que caça a onça é o ser humano. Mas, tirando o homem, Caramba, ela legal, tá no topo velho. da cadeia alimentar. Nenhum outro bicho no Pantanal consegue matar a onça. Fazer o engate. A não ser que você junte lá uns 300 mil jacaré. Fazer o engate da tua onça pantaneira com uma que eu trouxe para vocês de imagens também, que é um lugar também, assim, dos lugares assim, bem diferentes, que foi em Komodo, na Indonésia, onde tem o dragão de Komodo. Que aquele lagartão é o maior lagarto que existe, já está protegido pela Unesco e tudo mais, mas não só porque é protegido pela Unesco, porque ele dizimou totalmente tudo que tem em volta. Isso, assim, da época dos dinossauros. Então, assim, é um dos bichos, assim, mais antigos do mundo. Você viu de perto? Sim, na minha frente, Qual enorme. Como que é? É 2 metros e gigantesco. O tamanho dessa mesa aqui? É maior até. É maior? Maior. Cara, e ele, assim, é um lagartão. Eu não faço ideia como seja. Ele parece um jacaré ou aqueles É um ovo de crocodilão gigante, Tem umas imagens aí da ilha de Komodo. E assim, ele também, ele é o chefe, é o topo da cadeia alimentar, não sobrou mais nada, né? E tanto é que ele é um animal carnívoro, ele acaba comendo os filhotes. Então, ou seja,
é um animal de muitos milhões de anos, eu não posso lembrar agora quantos mas assim, é um dos lugares assim super diferentes, né, nesse país. Ô Luciano, pegando por base aqui a pergunta que o Cezinha falou, só pra gente continuar nesse mesmo assunto, né? Ele perguntou a viagem que mais te marcou, você falou do Pantanal. Qual foi a viagem que mais te surpreendeu, positiva e negativamente? Um destino que você foi, você não dava muito, assim, sei lá, você pode ter ido porque você foi convidado para mostrar aquele lugar e de repente você falou, putz, meu, é muito melhor do que eu pensei. E aí também tem a curiosidade de saber o contrário. Se tinha uma baita expectativa, todo mundo falou daquele destino, você chegou lá e não achou tudo que era tudo eu vou dizer para você um lugar que assim, que, tanto é por isso que tá hoje vendo muito na mídia, né, que é Israel. E assim, já para avisar para todo mundo, eu tenho amigos tanto na Palestina quanto em Israel. Eu respeito muito bem a parte das religiões e tudo mais. Mas uma coisa que eu vi, que foi a cidade assim que até hoje, já voltei algumas vezes, que mais me mexe comigo é Jerusalém. Por quê? E eu não estou te falando na parte religiosa, não é isso. Tanto é que eu fiquei num hostelzinho a primeira vez, na parte árabe. E parecia até aquela coisa assim, a tela do cinegrafista, me sentia e os Scamparini com o fundo da mesquita de Omar, a cúpula dourada no fundo, num hostelzinho de $15 por dia. E eu fiz amigos ali, e eu fiz amigos em Israel, fiz amigos na Cisjordânia, e eu percebi que todos eles, diferente do que a mídia mostra, o meu guia, por exemplo, que era judeu, com 4 faculdades, entre elas teologia, ia para o lado árabe tomar café com Habib. Então, assim, é muito diferente. A gente pensa que os povos se odeiam. Tem nada disso, tem nada disso. Ali naquela região o pessoal convive. Convive, por exemplo, o palestino trabalha, o palestino da Cisjordânia, ele trabalha em Israel, ele atravessa para Tel Aviv, para Jerusalém. Então, assim, claro, tem a parte da segurança dos checkpoints, mas assim, não tem o ódio. Ele é político, ele é dos governos, ele é muito mais implantado do que entre as pessoas. As pessoas estão vivendo ali naquela região dia a dia. As pessoas não têm isso. É a famosa tensão política. Para você ter uma ideia, a Iugoslávia mesmo. Eu gosto sempre assim, de quando tem um país que sofreu guerra, eu gosto de ouvir os dois lados, né? Como bom jornalista, a gente tem que fazer isso, naturalmente. Eu fui para Belgrado, onde, assim, foi o país que atacou, teve o general Tito e tudo mais, e para Sarajevo, onde, né, praticamente foi destruída a cidade, muita gente se perdeu lá. Só que, assim, eles têm uma relação boa não é um povo que se odeia, né? Então, acho que às vezes nas viagens as pessoas precisam um pouco abrir a mente para isso, assim, deixar de acompanhar só o que está saindo ali nas manchetes principais, para ir um pouco mais a fundo. Que acho que isso que é legal de uma viagem, né? O Cezinha acabou de viajar. Você foi para o Oriente Médio? Não, eu fui para o Oriente Médio e um país que mais me surpreendeu foi o Vietnã. Então. E sempre que eu falava pra galera, não, eu vou pro Vietnã, todo mundo falava, meu, o que você vai fazer lá? Lá só tem o Rambo, lá não sei o que, lá. Que é aquele só marcou por isso, né? E, meu, recentemente... Você foi pro Camboja também? Eu fui pro Camboja também, exatamente. E o Vietnã, entrando nessa parte de... Você foi pro Pantanal, pô, mó bonito lá. Mas só também. E foi pra Argentina também. Tá chique, pô. Tá chique. Gente, todo lugar vale a pena. Todo lugar vale a pena se você está disposto. Enquanto aí você pode estar chegando com 50 malas ou mochileiro. Eu prefiro hoje em dia mochileiro. Porque assim, você tá ali como mais um daqueles e respeitando o lugar. Mas o lance da viagem é porque você muda a sua cabeça também. Não, totalmente. E é engraçado que o Vietnã, pra mim, era de um jogo de quando eu era moleque, que eu jogava da guerra dos Estados Unidos. Não, era um jogo de videogame. Que ficava essa guerra Estados Unidos e Vietnã, e eu falei, meu, eu preciso muito ver o lado do Vietnã na guerra. Porque os dois se declaram vencedores, né? É muito louco isso. É que nem as Malvinas aqui na Argentina e tudo, que agora esse presidente novo, não, vai voltar pra cá. É muito louco isso. Aí eu fui lá, tive o prazer de ir no Museu da Guerra, é um clima muito pesado, ver o que os Estados Unidos fez ali também com o Vietnã. Você sabe o que me chama muita atenção, falando agora sobre América Central e países colonizados, eu tive, assim, depois de claro, acabei conhecendo primeiro Europa, depois Estados Unidos, América e África, e aí depois Ásia. Os países colonizados, muitos, eu posso te falar que a grande maioria, os colonizadores não respeitam. E como acontece aqui no Brasil mesmo, um lugar, por exemplo, é Cuba. Eu tive nos 500 anos de Havana, que o pessoal estava comemorando, e o nosso guia...
negro falou o seguinte: Luciano, olha só, um país totalmente colonizado pelos espanhóis e comemorando 500 anos de Havana, assim, a única menção que a gente tinha sobre a África, sobre o povo original que veio para cá, que montou tudo isso aqui, era uma plaquinha de 10 por 10 numa parede, só isso. Muito Nos 500 anos de Havana. Caramba. Ô, Luciano, você tem mais eu uma? tenho mais uma aqui, ó, que eu Manda. pensei agora, ó, eu peguei uma do Planta e Raiz. A melhor coisa é poder viajar e se livrar do estresse desse mundo. Mas nem sempre uma viagem é de férias. E você já foi para lugares diferentes e chocantes. E tem algum lugar que você foi que mais não vou te falar te estressou, mas te deixou chocado do que seja relaxado, assim? Por exemplo, temos passando as imagens aí na tela, você foi pra Chernobyl. Chernobyl, foi um sim. dos Não é uma maiores viagem pra acidentes. relaxar, né? Você fica Exatamente. relaxado lá, né? Imagino, né? Ó, eu vou contar primeiro um que o pessoal conheceu bastante, que é o Catar. Por quê? A gente, como gosta de fotografar e tudo mais, ir para um lugar que isso a primeira vez foi uns 4 anos, que já estava bastante fechado, com a Copa melhorou um pouco, mas assim, você não pode fotografar a rua, nem filmar, as mulheres muito menos. Eu consegui fazer algumas entrevistas, né? Um pouquinho de cara de pau a gente consegue. Mas assim, foi um lugar que eu fiquei com medo, realmente, porque... E o Qatar você é monitorado mesmo. Você Sim. chega, você baixa Você o foi aplicativo. pro Qatar Eu lá, fiz foi? só conexão, mas... Achei que você tinha ficado lá. Não, por causa da Copa do Mundo, eu tive alguns amigos que foram e eles falaram, você baixa o aplicativo, eles sabem exatamente onde você tá, o que você tá fazendo e tal. Outro louco. lugar que essa foi, eu posso contar aqui para vocês, que eu fui, não preso, mas, aspas, detido por algumas horas, e quase que não voltava, porque a gente estava voltando para o aeroporto, nessa viagem foi uma das poucas que eu fiz com meu pai, e às vezes a gente junta, assim, família, às vezes para fazer algumas coisas, para relembrar antigamente. Aí a gente estava indo para o aeroporto, puta, ver um teatro maravilhoso, super dourado, lindo pra caramba. Eu falei, pô, vamos fazer uma passagenzinha aqui. Passagem é a gravação que o repórter aparece pra câmera falando. E aí, deu 2 minutos, apareceu a guarda municipal, depois em 3 minutos apareceu a polícia militar, depois apareceu a Surreté, que é a polícia federal. Por quê? Na imagem, até explicar que nariz de porco não é tomada, explicar que eu estava fazendo programa de turismo e tudo mais, estava complicado. Mas o problema deles era o seguinte, a parte de uma face de um muro tinha o rosto do rei, tinha uma pintura com o rosto do rei. E isso é proibido totalmente no Marrocos. O rei do Marrocos não pode ser fotografado, nem nada que seja propriedade do rei do Marrocos. Ou seja, eu poderia ter filmado o teatro, mas tinha um restinho, mas eu mostrei até pro cara, eu falei assim, mas não está quase aparecendo, não. The King of Morocco. Então, não pode. Né? Então, aí a gente passou lá um tempão investigando, os caras ali. Uma quarentena, umas 4 horinhas ali a gente perdeu até ser liberado. E falando agora de Chernobyl... Nossa, essa deve ter sido espetacular. Chernobyl, assim, acho que a gente história, tem que estar aberto para experiências e a qualquer momento que elas aconteçam, né? É o sonho da minha vida, Chernobyl. Sério. Você vai fazer. Desde a minha professora de geografia, Isabel, deixar um abraço para ela na Chernobyl, 6ª série, sabe virou meu sonho. Cara, Aí, professora. eu falo para vocês, eu não conheço ainda, até meu produtor, abraço aí pro Kleber França, já foi 5 vezes para Walt Disney World em Orlando, e eu quero muito conhecer ainda, mas quero conhecer os bastidores. Mas eu não conheço a Walt Disney que todo mundo conhece. Porque eu queria conhecer primeiro Chernobyl, porque eu tinha mais interesse em conhecer os bastidores ou lugares exóticos do que às vezes o arroz com feijão, ou pelo menos o tradicional. Chernobyl foi o seguinte, eu estava numa viagem em Istambul, e aí eu descobri que ia haver uma expedição. Eu faço parte de um grupo de jornalistas e fotógrafos que a gente se convida para reportagens mais malucas, assim. E a gente soube que ia ter um grupo de 7 cientistas que ia fazer a última visita à zona de exclusão em Chernobyl, em Pripyat, que enfim, onde aconteceu o maior acidente nuclear em 86, no reator 4. E, enfim, uma cidade de 200 mil habitantes foi evacuada, e aí você, viajando ali, você praticamente dentro, lembra do Scooby-Doo, a máquina do mistério, aquela van, 7 pessoas numa van entrando na cidade, uma cidade assim onde tudo ficou como estava. Então, ou seja, a escola, o hospital, o supermercado, tudo foi deixado como estava. Então, é um cenário de filme mesmo, porque é assustador. É muito louco. É assustador, mas o que me deixou um pouco assim mais contente,
vamos falar do medo. O medo porque é o seguinte, o reator, eles fizeram uma cobertura que é chamada de sarcófago, e esse sarcófago tinha uma validade de 30 anos. E era 2016, ou seja, já estava no fim da validade, e eles estavam fazendo outro sarcófago para cobrir esse, para você manter a Porque radioatividade. não podia tirar e Exato. não, tinha que fazer por cima. E você viajando, você vai com o seu medidor, né, o seu dosímetro, né, para você fazer a contagem da radioatividade. E estava em alguns lugares, principalmente no mato, na parte de grama, tudo, ele estourava, ia lá para os altos. E o que acontece? O meu guia muito maluco, eu falei assim, não, vamos entrar? Eu falei assim, não, a gente tem 15 minutos. Eu falei assim, vamos, né? Aí eu entrei. Tá no vídeo aí que eu mandei para vocês. Aí eu falei, vamos, já que estamos aqui, vamos fazer, né? E assim, se era pouco tempo, depois eu passei por todos os exames e tudo, fiquei com bastante medo. Aí aquela resposta só para complementar da água foi o seguinte... que você falou isso, no começo da conversa. A água foi o seguinte... Essa viagem aconteceu por um acaso. Eu estava na Turquia, de repente rolou a oportunidade, falei, bora lá, né? Peguei, avisei o pessoal, falei assim, gente, não vou voltar para o Brasil, estou indo para Kiev, de lá para Chernobyl. Falei, você é louco? Eu falei assim, sou, mas estou indo. E aí, lá eu peguei um Airbnb. E eu cheguei na cidade, 1h, tudo fechado. Tudo fechado. E eu estava morrendo de sede. E, putz, a essas horas que a gente fala, putz, eu tinha uma garrafa vazia que eu sempre levo, enchi a garrafa assim com a água da torneira e fiquei pensando 1h e pouco. Eu falei, ó, o que não mata engorda, né? Falei, vamos lá, né? Com um lençol freático contaminado até hoje, né? Caramba. E eu tomei a água, cara. E tô aqui. E depois tá eu fiz todos os exames. Então, nasceu a outro água que dedo, você tomou né? é do lençol freático contaminado de Kiev, né? Cara, mas eu não sei se eu tô espalhando fake news, mas uma vez eu vi num documentário que hoje em dia você pega mais radiação andando de avião do que ficando algumas horas em Chernobyl, né? Então é muito controlado. Essa expedição, por exemplo, que é uma expedição, a gente fica 2 dias. Dependendo do número de vezes que você voa, comissários sofrem muito com isso, de você pegar a radiação dependendo do número de voos, a quantidade de horas, não é... É controlado, é como o pessoal que trabalha em centro oncológico, que trabalha com raio-x e tudo, é mais controlado, né? O problema é que coisa que quase ninguém contou, isso eu fiquei sabendo lá, eu fiquei chocado com essa informação. O acidente aconteceu em 1986. Você acredita que até o ano 2000, o reator 1, 2 e 3 são 4. 1, 2 e 3 continuou funcionando. O reator que eu digo é a usina nuclear. 75 usinas nucleares é a base da energia da Ucrânia. Não tem hidrelétrica lá. Então, é a usina nuclear mesmo. Então, assim, ficou durante muito tempo funcionando. Só fechou agora. E, assim, até hoje tem muita gente trabalhando lá. Acima de 18. E, na última vez, depois eu voltei em 2019... que aí já conseguindo dinheiro, e aí o sarcófago foi fechado, tem uma imagem da computação gráfica aí mostrando, o sarcófago foi fechado, e eu fiquei feliz que os animais começaram a voltar. Então, assim, cavalos, cachorros, porque eles estão muito próximos com o mato, né? E onde tem a radiação, ela densa. Porque, assim, a radiação, você toma banho, você esfrega, né? E aí sai, é assim que sai realmente a radiação. Você não contamina, se você fizer o procedimento adequado, você consegue se livrar. Mas eu posso dizer para vocês que eu tropecei umas 2 vezes, caí na terra. Tomou água. Deixei o meu tripé lá em Kiev, deixei de presente para eles e meu tênis também. Eu não trouxe de volta, não. Eu não trouxe o tênis de volta, não. E só fazendo uma menção honrosa, tem a série na HBO, que é muito maravilhosa, boa. maravilhosa. Ela é muito bonita e conta muito bem a história de Chernobyl, para quem se Fica interessar. a dica. Ô, Luciano, conversa boa passa rápido, a nossa tá realmente voando. E a gente tá na reta final, que é o nosso último game aqui, que é o Jogo do Pinguim. Jogo do Pinguim? Que a gente vai jogar aqui agora. E a gente vai continuar conversando. Eu deixei todas as perguntas clichês para essa reta final. Ah, ok. Então isso aqui é seu, isso aqui é o meu. Vai quebrando assim? Vai quebrando. Tá. Aí como que funciona? Ó, a gente tem Tá o pinguim aqui, pessoal. Quem derrubar o pinguim perde. E aí é o seguinte... Esse reloginho aqui, A gente né? tem um reloginho. Então aqui vai falar se o Luciano ou eu vamos quebrar o quadradinho branco ou azul, e se a gente vai quebrar 1 ou 2 quadradinhos por vez. Então a gente vai jogando aqui, a hora que acabar, também termina a nossa entrevista. Beleza, Como bora você é o lá. convidado, deixa você começar primeiro. Bora Você lá. joga aí, ó. Vamos lá. Aí, Tá. você vai Vermelho. quebrar 2. Ó, 2. 2. Você pode escolher ou Branco. 2 azuis ou 2 brancos. Aí você vai batendo aqui que você vai ver que vai quebrar.
Eu vou pegar esse Ó, já foi branco. logo Já no foi meio. bem demais, mano. Eu Aí. fui testar, já derrubei tudo esse de aqui, uma ó. vez. Boa, pode bater que ele quebra. Não, vou bater que ele cai aqui, ó. Ah, pra cair, tem que pra cair. derrubar. Aí, Isso, aí. boa, boa. Bom, agora eu vou aqui jogando também, a gente vai Vai lá. conversando. Luciano, aproveitar para te perguntar, quais são as 3 praias mais bonitas que você conheceu ao longo de todas essas viagens que você já fez? É difícil falar, mas eu posso Sua dizer vez, que... que eu passei a vez aqui. Aí eu... É falar e jogar, é falar e jogar. Tá, É, vamos você lá. acha que é fácil? As praias mais bonitas, vamos É. lá. Eu posso falar do litoral de Varadeiro, em Cuba. Realmente uma das praias assim mais lindas. As praias... Cara, não é clichê não, mas as praias brasileiras estão pela combinação de natureza, areia e tudo. E... Aí qual brasileiro se destaca? Fernando de Noronha? eu acho que, Pipa. eu acho que no Ceará, principalmente, né? A gente pode falar de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, com certeza, né? Fernando de Eu fui Noronha pra funciona- Natal, você imagina sim, que sim. Natal eu achei bem bonito Aham, também. É. Aquela baleia- é difícil porque Baía é o dos seguinte, Golfinhos. aí depende muito do que tipo de praia que as pessoas gostam, né? Porque assim, eu, por exemplo, assim, não gosto de praia sem onda. Eu acho muito bacana. Você surfa, né? Além disso, mas é que assim, aquele laguinho, tá, é 1, 2 dias. Depois no terceiro dia você já quer um pouco de movimento, Mais né? emoção, né? Entendeu? Mas, e assim, eu diria que a outra praia é Seychelles. Seychelles realmente é incrível. Essa fica onde? Seychelles fica na África, na parte em cima de Madagascar. Por que é interessante essa praia? Porque você, por exemplo, pode fazer um mergulho que você vai ver todos... O cara te mostra antes um livro de... Você vai fazer um mergulho que você entra no mar, você não vai de barco. Você vai pela praia, andando no teu próprio hotel. Nesta praia, a gente viu até tubarão. Toda a cadeia alimentar, assim... todas as espécies do livro que o cara me mostrou, eu falei assim, tá bom, vou ver, tá. Eu vi tudo. Tartaruga, tudo. Eu vi tudo. Que Na da hora. frente do teu hotel. Ô, Luciano, você tem que quebrar um azul. Tem que ser um azul agora. Vamos lá. Esse aqui. Aê. Ô, Luciano que vai pro risco. Ô, Vai ser- Luciano, tem um destino que está crescendo muito no Brasil, principalmente para estudantes, para a galera aprender inglês, que é Malta. Sim. Então, hoje, o que você daria de dica sobre Malta para quem está indo? Não só estudar, às vezes é uma ilha muito bonita, turística, para quem quer passar lá, e até para quem está pensando em morar lá, o que pode esperar da ilha de Malta em questão de tempo, clima? Malta é o seguinte, Malta, na verdade, são 3 ilhas, né? Comino, Gozo e a principal, que é Valeta. E ela ficou muito conhecida pela série Game of Thrones, ou seja, é um lugar que, assim, todos os impérios já passaram por lá. A gente fala de Napoleão, Império Bizantino, Império Otomano, todo mundo já passou por lá. Então é um lugar que tem muita história. E o inglês falado ali é o mesmo inglês, com a mesma qualidade, até com as escolas também, que você encontra no Reino Unido. Então, realmente, é um lugar muito interessante, a mão é inglesa. É como se fosse uma filial da Inglaterra no Mediterrâneo. Entendi. Vale bastante a pena. Luciano, para quem vai viajar e tá acompanhando a nossa conversa aqui, essa reta final da conversa, ó, você que joga aí, quais são 3... Aí eu quebro um agora? Agora É você um quebra azul. um azul. Se o pinguim cair, você perde, hein? Você não falou isso. Se o pinguim se cair, o pinguim perde. cair, ele morre. Aí, ô Luciano, quais são 3 dicas que você pode deixar para quem tá pensando em viajar? O que não esquecer, o que se preocupar, porque muitas vezes você vai viajar, você esquece da internet, aí você fala, putz, eu poderia ter resolvido isso antes. Seguro viagem, minha pergunta é nesse sentido, Sim. vale mesmo a pena ou não vale? As vacinas, ó aqui, ó, quem esqueceu de tomar a vacina. Segundo Que 3 viagem, dicas vou que você responder dá? essas 3 para você já de bate pronto. Segundo viagem, imprescindível. Porque Tem que ter. Tem que ter, Não porque é o seguinte, balela, não. Se você, por exemplo, for um destinozinho, eu vou para os Estados Unidos, vou para Miami, se você quebrar o dedo lá, vai pagar $10 mil para você consertar o teu dedo. Então, segundo viagem, ele vale a pena porque não só destinos de risco, mas assim, vale muito a pena sempre. O mais barato que for, vale a pena. A segunda que você perguntou? Vacina. Seguro viagem, vacina. Vacina. Se você não tiver vacinado, já aconteceu comigo, assim, e na época foi para as Bahamas. Não lembrar que precisa da vacina da febre amarela, normalmente é Ásia e África, mas assim, se você não tem vacina, você é deportado. Então, assim... E a vacina é o cartãozinho mesmo, não só a digital, né? Mas assim, a vacina da febre amarela que as pessoas esquecem. Hoje tem a da Covid digital e tudo, que é válida QR Code. Mas a nossa brasileira, você tem que manter o papelzinho.
Eles Então- querem o papel. Então, vacina é uma coisa assim que tem que Imprescindível. ter. Não, Febre imprescindível. amarela, É, muito é, importante. Seguro viagem não é balela, tem Não, que tem que ter, fazer tem que para ter, tem que ter, viajar. tem que ter. Passaporte válido pelo menos com 6 meses, porque senão você fica no país e fica preso. Já teve casos, não comigo, mas assim, casos de amigos na Ucrânia e na Rússia e não conseguiram voltar. E a internet? A internet é sempre importante, mas eu posso te falar que não é todo lugar que você tem. O chip hoje em dia funciona muito bem, até era um dos nossos patrocinadores nos programas. É super importante você ter a internet, só que em muitos lugares você não tem esses destinos exóticos, por exemplo, a internet não funciona. Né? Mas vale a pena, é importante ter. Porque senão você pode acontecer, como antigamente, de você pagar muitos R$ 1.000 por uma viagem para ligar 1 minuto para casa. Você teve problema com a internet? Foi suave, Cezinha? Não, na verdade foi... Ó, Luciano, agora é você. Se o pinguim cair, perde, hein? Vixe. Sorteia aí. A minha experiência, eu até joga de tinha visto aqui com algumas... Opa, escapou. Eu até tinha visto com as operadoras mais tradicionais aqui no Brasil, mas eu fui no Seja o que Deus quiser. E chegando nos países, eu vi que não era tão caro assim você comprar O chip local. E pra mim, eu sou... Por exemplo, um lugar que todo mundo tá viajando, agora brasileiro tá viajando pra caramba, as Maldivas. Eu tive nas Maldivas no ano passado e não tem chip para as Maldivas. Por quê? É um arquipélago com 300 ilhas. Então, ou seja, não tem cobertura. E como que os blogueiros ficam postando de lá? Não, o hotel tem a o dele. Wi-Fi. Isso. Então quer dizer, o pessoal vai pra praia, tira as Isso. fotos e tal. Depois Quando volta. posta, Aliás, é no é hotel. uma coisa curiosa, né? Isso que é muito interessante. Até uma dica que eu falo pro pessoal. Agora... Da gente Agora aprender a tá. ser later grand, tipo um Instagrammer atrasado. Por quê? Cara, curta a viagem que você está vivenciando ali naquele momento, que você está degustando aquele pôr do sol, aquela experiência, sem o tempo inteiro estar se preocupando em a reação das pessoas, ou ter que colocar aquilo no ar. Na maioria dos hotéis de lugares exóticos, você tem a internet só na parte da lareira, na parte central ali de restaurante, à noite. Nem no quarto tem, para você se desconectar mesmo. Sabe? Porque senão a gente fica muito preso a essa coisa de publicar e postar ou você fazer da tua vida um reality show, né? E eu acho que eu percebo assim, depois da pandemia, muita gente resolveu desligar. Hoje em dia, por exemplo, eu faço viagem, eu não fico postando, nunca fui muito de postar na hora, né? Porque eu prefiro sentir tudo e após aquilo escrever ou colocar alguma coisa que realmente foi relevante. Eu tive uma experiência parecida com você esse joga, projeto que eu fiz agora, que eu Pô, a gente até falou falava sobre isso. Eu até falava pro Ih, Vini, Luciano, não. agora acho que você se ferrou, hein? Que você vai ter que quebrar 2 aí, hein? Vixe, Luciano, aí agora... Caramba! Eu já tô vendo 2 ali que dá pra... Será? Não, mas você tá jogando comigo ou Não, comigo? não, Você é meu parceiro ou meu adversário? É verdade. Ah, você me Luciano perdoa. agora Olha. foi conservador. Conservador. Ah, já quebrou Aí 2. pronto, caiu é! Não, mas eu vou dois. quebrar lá da ponta também. E eu nem lembro o que eu tava falando. O jogo Você tava- tá tão emocionante. Você tava falando sobre viajar ou postar. Que foi uma Ah. coisa que a gente conversou. E é verdade, eu toda hora chegava pro Vini e falava, não, semana que vem eu começo, semana que vem eu começo, semana que vem eu começo. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero viver esse momento assim. Ih! Ih, alguém se ferrou! Ixi. Matou o pinguim, hein, Vini? Foi pra Antártida. Foi pra trás. Pô, os defensores dos pinguins. Vixe, agora. agora, mano. Mas é legalzinho esse joguinho, viu, Luciano? Gostei. Ó, Bacana. é o nosso último jogo, é o fim do nosso Poxa, que game, legal. mas vamos terminar a conversa. Não, mas terminando, só pra gente encerrar, já que o Vini matou o pinguim, mas é uma coisa que eu pensava O muito. Greenpeace vai atrás do É, Vini. vai, velho. Não, mas é um pinguim de brincadeira, hein, pessoal? Eu pensava muito nisso de, sei lá, tava me conectando com as pessoas, finalmente encontrei algumas pessoas que pensavam igual a mim, lugares que eu queria muito e eu falei, meu, quero que o meu celular vá pra PQP, né? É. Gravava o que eu tinha que gravar, porque eu me propus a ser um produtor de conteúdo dessa série, mas eu fazia o que tinha que fazer, como eu já trabalho com vídeo, eu sabia o que eu tinha que Certo. fazer, meia hora eu matava e curtia o momento. Tanto que agora estamos aqui gravando o Gamecast e agora que eu comecei a postar coisas de 4 isso aí, meses atrás. É isso aí. E vou dar um segredinho, olha, principalmente pra quem curte muito postar pra caramba no Brasil e tudo mais, é um segredinho que eu te falo que assim, a gente como jornalista, produtor e tudo mais, aquele famoso provérbio, né? Não acredito nas bruxas, mas se elas existem, né? Aquilo sai, ai. É o seguinte, várias vezes
eu tava em algum destino, por exemplo, Ilhas Caimã, praia maravilhosa, incrível, e a gente combinava entre 5, 6 jornalistas, assim, galera, não vamos postar nada agora porque a praia tá tão maravilhosa e os nossos colegas estão na Marginal Pinheiros, na segunda-feira, sofrendo numa chuva, né? Por quê? Nossa, que bom! Tomara que não chova. Então, e aconteceu de várias vezes a pessoa postar. Então, é já um combinado que a gente faz entre os jornalistas quando a gente viaja. A gente publica depois o dia bonito. Porque não é uma inveja, cara. Mas assim, o olho gordo sempre existiu, né? Então, aí quem acredita. Mas assim, pelo sim, pelo não. Melhor não coloco dar depois. sopa pro azar. E uma coisa que eu achei engraçada também, várias pessoas, vários amigos próximos que sabiam que eu tava viajando, porque eu não falei pra muita gente, falava assim, você não tá postando, você tá vivo? E, cara, eu estou vivendo sem o celular, tranquilamente. Check de sobrevivência, né? Não, Estou aí o que vivo. eu fiz? Eu comecei a postar uma foto de vez em nunca, só pra minha mãe ver que eu tô vivo, minha namorada também, e alguns amigos, tipo, pô, legal, né? E é isso, assim. Essa de Chernobyl, por exemplo, eu não avisei ninguém, nem a minha família. É mesmo? Não, ninguém. Porque se soubessem, ia ficar todo mundo preocupado e tudo. O bang jump também. As aventuras mais radicais eu nunca falo. Não, minha mãe eu também falo, não sabe que eu sozinho, perdi 2 escondido. voos, que eu comprei o voo errado, que era pra comprar em outubro, eu comprei em novembro, fiquei 12 horas no aeroporto do Oi, mãe, Vietnã. eu tô quase sendo preso aqui, mas tudo bem. Ô, Luciano, quero agradecer muito Valeu, gente. pela sua participação, por Muito dividir obrigado. com a gente as suas experiências, as suas histórias. Pra quem quiser te acompanhar aí, pra quem tá assistindo aqui o nosso programa, como faz? Qual que é a gente tá falando de postar, né? Mas é importante também pra quem quer seguir aí o seu trabalho. Vamos Como que a lá, gente faz? pessoal. Gente, eu tô montando uma plataforma agora que, assim, vai juntar tudo isso que a gente tava conversando aqui agora, muito da minha visão, né? Não só dos veículos que eu produzi, revista, rádio, TV, jornal, que chama Globetrotter. احنا عندنا في البيت فلما حتى لما بنادي ابا Mas vocês podem seguir o meu Insta, que é mais fácil, né? É @LucianoTLC. TLC é o nome da minha produtora, que eu criei aos 9 anos. @LucianoTLC. Exatamente. Luciano, muito obrigado. aí, valeu Luciano, por estar muito aqui com a obrigado. gente. Valeu, nesse gente. Foi bom, hein? Parabéns demais, aí, muito eu legal. gostei pra caramba. Luciano, você vai E, ó, voltar, hein? Tá bom, Tá mixologia. bom, Gostei, obrigado. gostei. Luciano, obrigado pela Valeu. gentileza. Pô, Luciano, tamo obrigado Valeu, junto. galera. demais, tamo junto. Foi muito Isso aí, legal, hein, pessoal. Cezinha? Muito legal, Vini. Agora já tem um monte de eu tô lugar que eu menos quero ansioso ir. agora. Me falta só o dinheiro. Só- Mas os lugares eu já sei. Boa, Pessoal, quero agradecer você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigado ao Ed, toda a parte técnica aqui também, ao nosso Vitão. E obrigado especial a você que ficou aqui com a gente nesse Gamecast. Deu para entender a dinâmica? Pois bem, agora é assim. Toda semana você vem com a gente nessa. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem um próximo encontro. A gente se fala. Tamo junto. Valeu, Cezinha. Até semana Valeu, que vem, parceiro. Até Vini. semana que vem. Tchau!